7h16 em Campos, programa Folha no Ar de hoje, segunda-feira, dia 20 de julho, tem o prazer de receber o jornalista José Trajano Reis Bulhões, o homem que, entre outras coisas, foi fundador do canal de TV ESPN, né, de grande sucesso na época da sua fundação. E ele vem para falar sobre a pandemia aí, com essa cobertura do jornalismo nesse tempo de pandemia, o quadro político do Rio de Janeiro e do Brasil. Vem para falar de futebol, é claro, e já tem aí várias pessoas acompanhando aqui em nossa live, já mandando abraço e cumprimentando aí o Trajano. Enfim, seus fãs, né, assim como nós também, já abraçando. Você, Trajano, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Folha no Ar, a casa é sua. Trajano, bom dia. Bom dia, é com um grande prazer que eu falo com vocês, com a Luísio, com o pessoal de Campos, é uma cidade que eu tenho no coração, já fui muitas vezes a Campos, em várias oportunidades diferentes, então conheço um pouco da história do jornalismo de Campos, vários amigos ainda aí. Então, estou à disposição, acordei cedinho, preparado, aqui para conversar com a Luísa, com os nossos ouvintes. Temos muita coisa para conversar, porque não está fácil esses dias aí. Ontem, pela primeira vez, depois de 4 meses, vejam vocês, como diria o saudoso Zé Trindade, saí de casa pela primeira vez. Evidentemente, de máscara, levei uma mochila, agora tem uma mini mochila, com álcool gel, com uma máscara reserva, e para ir na casa de uns amigos, mas ao ar livre, né, mantendo o distanciamento social. Eu estou fazendo tudo direitinho, não me rendo, não vou sair por aí abraçado ao vírus. Trajano, bom dia, obrigado pela presença, né? Mandar um abraço para Pérez Ribeiro, que, né? Grande Pérez. Ele está nos ouvindo, e já tem aqui várias pessoas saudando aqui, tem vários fãs aqui. O Gervásio Neto, bom dia, coisa boa começar a semana com a presença do mestre Trajano, amigo querido, um cara que aprendi a admirar há mais de 20 anos pela sua trajetória e postura aguerrida, não só na questão profissional, mas acima de tudo na vida. Ele sempre tem muito a falar, só não esqueço de falar do Sol América. Não tem como esquecer, porque tá aí atrás aí do Trajano. Aí. Forte abraço e bom dia a todos. Maurício Batista, o nosso Forel, que é ouvinte sempre assíduo, né? Desde o início do programa, está aqui, JJ, faz um trabalho belíssimo no Flamengo. Está falando de Jesus. Pergunta Trajano, será que mantendo o mesmo elenco o próximo consegue essa façanha de tantos títulos em pouco tempo? Essa pergunta vai ficar para o terceiro bloco. Primeiro bloco, Trajano, a gente estabeleceu uma pauta aqui, jornalismo na pandemia. Você fez um áudio agora para a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, onde você analisa isso com mais detalhes. E você não está muito esperançoso com esse novo normal, que quando você fala da nova realidade, especificamente na atividade jornalística. Por quê? Bom dia. Bom dia, Luiz. Olha, eu não estou esperançoso, não tenho motivos para ter esperanças, porque essa luta do jornalismo já vem de algum tempo, não é de hoje que nós jornalistas e grupos jornalísticos vêm enfrentando dificuldades. Por exemplo, os jornais impressos já não têm mais aquela penetração que tinham. Houve uma mudança importante no hábito das pessoas, com o advento, crescimento de internet, do streaming, etc. Mas, no caso específico da pandemia, eu acho que a imprensa tem realizado um trabalho importante. Principalmente as televisões, onde você tem acesso imediato, e aos sites também. Ali você encontra rapidamente informações sobre o número de infectados, sobre os óbitos, as providências que cada município, cada estado estão tomando. Nem falo do governo federal, porque o governo federal não toma providências, pelo contrário.
Ontem nós assistimos a umas cenas mais ridículas dos últimos tempos para entrar nos anais da história republicana no país. O atual mandatário, que eu chamo de Capitão Corona, exibindo como se fosse um troféu, uma taça Jules Rimet, me lembrou do Benini, do Mauro, do Dunga, exibindo um cloroquina, que é um negócio, um remédio para uma plateia cada vez menor à frente ali do Palácio Planalto. A imprensa tem realizado um bom trabalho, mas a sobrevivência da imprensa é uma preocupação para a gente. E o modo de trabalhar será muito diferente daqui para frente. O que nós estamos fazendo aqui agora pode se tornar uma praxe regular que até pouco tempo... Por exemplo, eu nunca tinha ouvido, por exemplo, dessa plataforma Zoom. Talvez empresários, empresas já estivessem usando faz tempo. Mas para a prática do jornalismo diário, você usar a plataforma Zoom é um hábito agora que todo mundo está usando. Zoom, stream, que é Skype, já se usa faz tempo. Então é um momento muito delicado. Eu vi no momento, Aloysio, da seguinte maneira, vamos por partes, como diria o esquartejador, colocando imprensa, as pessoas de modo geral. Nós temos no momento no Brasil esse enfrentamento ao vírus, que não é privilégio nosso. Isso é uma coisa que acontece em praticamente todos os países do mundo. Alguns países até já tendo a espécie de segunda onda. Ontem li que Barcelona, que tinha aberto demais, já começou a fechar. Barcelona, onde até pouco tempo morava meu filho menor fazendo mestrado lá. Então, muitos países, municípios e estados que abrem muito acabam sofrendo, vendo o número de mortos infectados aumentar e são obrigados a recuar. Mas nós temos um vírus que todo mundo enfrenta, esse vírus invisível. E temos um verme, e seus verminhos afetam os que moram em família. Se você viver num país onde o presidente nega a ciência, o presidente vai no sentido contrário às determinações do OMS, da ONU, dos cientistas, dos estudiosos, dos grandes infectologistas do país. Então, algo que eu lamento muito, que me dá muita tristeza, é do jeito que as pessoas estão do vírus nas ruas. Se você tem que sair para trabalhar, é um serviço essencial, se você tem que sair para comprar alguma coisa, numa farmácia, no supermercado, sei lá o quê, que saia preparado. Agora, o que eu tenho visto é gente achando que já acabou, que o vírus já foi embora, o vírus já se mandou do país. Isso incentivado pelo Capitão Corona lá de Brasília. Se o exemplo lá de cima é esse, que você não precisa usar máscara, que você tem que tomar cloroquina, que é um remédio repudiado e sem efeito científico nenhum comprovado, você sai. Você tem um exemplo grande, né, de ministros, de presidente, e aí que nós estamos vendo é que o número de mortes não cai, o número de infectados aumenta sempre. Você falou no início do programa que nós já passamos a barreira de 2 milhões, se não me engano, né, 2 milhões de infectados, e estamos chegando, certamente nos números de hoje, vamos passar dos 80 mil. São números terríveis. Quando a gente coloca isso, parece que as pessoas até, de modo geral, colocam que nós temos o número diariamente, é como se caísse um avião, vários aviões repletos de pessoas, 1.000 e tantas pessoas por dia. É um momento muito difícil para todos nós. Tem que ter paciência, tem que saber tomar todos os cuidados necessários. E tem uma pergunta que a gente se faz toda hora, que é mais preocupante. Até quando vai durar? Ou então fazer a segunda pergunta: quando é que vai chegar a vacina? A terceira pergunta: a vacina que virá será eficaz? Terá uma distribuição em massa? Então, estamos diante de vários pontos de interrogação no momento o mundo inteiro, particularmente para o Brasil, porque nós temos um vírus e um verme. O vírus, o Capitão Corona é fácil, e o vírus também. O verme seria o quê? Seria o próprio presidente que você se refere? Exatamente. Porque não é possível você ter um presidente que é negativista, que seja negativista, que briga com a ciência, que incentiva os maus modos, incentiva o povo brasileiro a sair das ruas sem a menor responsabilidade, não se cuidando com... Ele nunca gostou de máscara, por exemplo. Não é por... Você agora acabou de dar uma notícia
que parece que o número de mortes não o afeta. Nós temos um Ministério da Saúde sem ministro há mais de 60 dias. Ficou um reduto de militares. E até o Gilmar Mendes, com o qual eu não concordo quase nunca, dessa vez assinei embaixo a declaração dele contra esse ministério, que é loteado por militares. Não é possível, no mundo, o mundo convivendo com uma pandemia terrível, onde milhões de pessoas morrem, milhões ainda não morreram, mas de infectados no mundo inteiro, e que no Brasil já temos 80 mil óbitos, você não tenha uma política nacional para o enfrentamento da pandemia. Ficou Deus dará o tempo inteiro o governo federal acusando os governos estaduais e municípios, que, aliás, a maioria deles se comportou muito bem. Se não fossem alguns prefeitos e alguns governadores, nós estaríamos numa situação muito pior. E o momento que nós estamos vivendo agora, Luiz, é preocupante porque a pressão do comércio está vencendo. Então, na hora que você noticia que os shopping centers aí em Campos abrem hoje, eu não entendo. Eu vi aqui em São Paulo. As academias de ginástica abrindo em São João da Barra. Ontem eu vi um programa, o Fantástico, onde vários especialistas dos Estados Unidos deram uma nota de perigo, de contágio, de você conviver com a abertura de academias de ginástica, de sair às ruas, andar de bicicleta, de ir ao shopping. E depois 4 especialistas aqui brasileiros ligados à Fiocruz, que é uma instituição seríssima, analisaram essas pontuações dos cientistas americanos, e uma das coisas que falaram que a academia de ginástica é o local mais perigoso de contágio que existe. Muito mais que shopping. Então, eu achei inacreditável você abrir academias de ginástica assim, com a cara de pau, sabe? Isso é pressão exatamente dos donos de academia, dos comerciantes e tal. Eu estou muito desanimado. Sabe por que a prova maior do desânimo foi aquele desembargador lá em Santos, com aquela atitude nojenta, abjeta, de rasgar a multa que recebeu por não usar máscara, jogar na cara do guarda que o tratou muito bem. A minha tese é para concluir essa primeira intervenção. Quem é escroto e safado, vai continuar sendo escroto e safado pós-pandemia. Porque há sempre uma expectativa, não, o ser humano vai melhorar depois da pandemia. Temos visto muitas atitudes de solidariedade, as pessoas estão mais convencidas que tem que se aproximar do próximo. Mas na hora que eu vejo um desembargador como aquele, eu chego a essa conclusão. O canalha continuará sendo canalha. O secretário de saúde, que nós vimos aí, se beneficiando durante a pandemia, vendendo ou comprando, sei lá o quê, aparelhos que serviriam para salvar a vida de muita gente. Então eu estou descrente do ser humano nesse momento. O desembargador lá em São Paulo chamou o guarda municipal de analfabeto, né? Na verdade, é o velho sabe com quem está falando, né? É se vender do Brasil Império, né? Sabe com quem está falando, né? A diferença é que hoje é filmado, né? Hoje vai ao ar e não é mais uma versão, né? Mas você falou, Trajano, e eu me lembro que seu contemporâneo, meu pai falava sempre, que o lugar de jornalista é a rua. A coisa que, antes de falecer em 2012, que mais atormentava a Luísio, era ver repórter apurando o tempo inteiro por celular e não indo à rua. Ele ficava pau da vida com isso. Ele dava esporro, pagava geral. O que você pensa dessa perda da rua, do contato, do tato, olfato, paladar do jornalista com a rua? Aí mora o perigo de vez, né? O velho Aloysio tinha razão. A luta dele, o desespero dele ao ver jovens repórteres deixando de ir à rua, ficando no celular para apurar a face e tal. É na rua que você tem um convívio com as pessoas. É na rua que o jornalista, não precisa nem falar com as pessoas às vezes. É só prestar atenção, é o olhar, é a observação, né? É verificar momentos das pessoas, a expressão das pessoas. Isso, na matéria que eu falei com a ABI, eu disse que nós, os mais velhos, eu não estou falando de você, né, Luiz? Você é muito mais, você é de uma outra geração. Eu falo mais velhos, nós que estamos na faixa dos 70, 60 e tantos para cima, já não saímos muito de casa faz tempo, para
para apurar. Nós todos viramos, de modo geral, colunistas ou comentaristas e tal, que fazemos de casa. Mas quem é mais prejudicado é o jovem repórter. Esse precisa estar na rua, né? E com o problema da pandemia e o que será depois da pandemia, o chamado novo mundo, nova pós-pandemia, não sei o quê, como vai ser isso? É na rua que o repórter tem que se encontrar. Ainda é tão raro o repórter na rua que quando você vê uma matéria bem apurada e bem feita durante esse tempo, não exatamente agora, é exibida agora, mas já foi feita há algum tempo atrás, você fala, como é legal, né? Como é legal você ver o repórter na rua, em ação. Vou te dar um exemplo. Não é muito legal o programa do Caco Barcelos, Profissão Repórter, na TV Globo, com a meninada que ele produz, que ele controla? É um bando de jovens que saem às ruas, né? Entram em hospitais, em maternidades, em empresas, viajam pelo mundo inteiro, vão para o sertão brasileiro, trazem experiências, matérias sensacionais. Eu tenho receio que esse hábito que nós estamos fazendo agora, nesse momento, se torne rotina. E o jovem repórter acha isso muito bom. Então, abra mão de vez, ou praticamente de vez, de sair à rua e achar que já falava pelo celular e agora como usar também imagem, isso basta. Então o jornalismo pode passar por uma fase, entrar numa fase muito triste, muito decadente, porque a graça, o prazer do jornalismo, a atuação do repórter tem que ser na rua, junto à sua comunidade, junto às pessoas, observando, olhando, entrevistando, fotografando, né, porque tem a foto também, né, ou filmando. Eu lamento muito. Essa tecnologia está nos ajudando num momento absurdo, né, de uma pandemia, mas pode virar hábito, o que será muito ruim para o jornalismo. Você não acha também, Trajano, que no meu ponto de vista, pelo menos, três instituições que vinham sendo muito atacadas por esse negacionismo, como você já se referiu, que não é uma exclusividade do Brasil, né? Ela acontece também nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, Hungria, Polônia, Turquia, né? Tem uma parte na Europa, uma parte na Ásia. Enfim, a ciência, os Estados nacionais, o papel dos Estados nacionais e a imprensa no sentido de levar informação com confiabilidade, a imprensa profissional que leve informação checada e rechecada ao seu consumidor, né? Ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador. Você não acha que essas três instituições que vinham sendo muito atacadas por essa onda negacionista, que não é exclusividade brasileira, elas são fortalecidas dessa pandemia? Olha, você vê que os Estados Unidos e o Brasil têm um ponto em comum muito importante, né? Que é a coincidência de atitudes e de pensamento dos dois presidentes. E o que acontece com os Estados Unidos e Brasil? São os países com o maior número de infectados e mortos no momento, não é? E esses outros países que você cita são dirigidos por gente que está se aproveitando da pandemia para transformar as suas nações em ditaduras na maior desfaçatez possível. Caso da Hungria, por exemplo. O grande problema da imprensa agora é dar voz para quem é negacionista, ao invés de dar voz para pessoas que podem informar com qualidade, com precisão a população. A população necessita, nesse momento, de informações mais coerentes, mais sérias, importantes, para tomar atitudes. Porque há um desencontro muito grande entre o que o Ministério da Saúde fala, o que alguns governadores falam, o que alguns prefeitos falam, e que algumas autoridades, entre aspas, falam. Vou te dar um exemplo. Agora até sumiu um pouco do noticiário, mas durante muito tempo a CNN, que é uma novidade jornalística, né, que é um canal de notícias que é recém-formado, que é concorrente agora da Globo News e da Band News, principalmente da Globo News, levava quase que diariamente para participar de debates e entrevistas aquele deputado Osmar Terra,
que é um negacionista absurdo. E continuavam levando ele. Era só para fazer uma verificação das primeiras entrevistas dele e o que ele dizia, o que estava acontecendo no país. No início ele dizia aquela coisa da gripezinha. Não, é uma gripezinha. Vão morrer aí 200 pessoas, vão ficar infectadas 2.000 e acabou. Daqui a pouco está todo mundo bem. Era só checar e esse cara não podemos dar voz a ele. Alguns personagens estão tendo voz e sendo muito importantes e a imprensa sabendo usar. Mas, de modo geral, há muito palpite também. Nessa hora, o palpite em momento nenhum pode ser dado. Até em futebol. Eu acho que você pode conversar sobre futebol. Claro, o futebol tem uma carga de paixão, de emoção diferente, mas o cara que vira palpiteiro, sem nenhum contato com a realidade ou sem informação nenhuma, vira um chato de galocha, no caso do futebol, e no caso de informações necessárias e precisas, vira um sujeito que desinforma em vez de informar. Eu volto a dizer, a imprensa, de um modo geral, tem cumprido um papel bom. Eu daria uma nota boa, um passado de ano com louvor, porque até através da imprensa que nós temos recebido notícias mais precisas, mostrando gente do Instituto Butantan, da Fiocruz, cientistas, estudiosos, professores, têm tido vozes aqui nos nossos meios de comunicação. Porque ficou prático também nos últimos tempos só deixar jornalista palpitando, em vez de dar à população a informação necessária. Luiz, a situação, se a gente pensar bem, nesses 4 meses que nós estamos vivendo essa pandemia, é uma situação de emergência e muito dolorosa. Você vê que vocês começaram o bate-papo de hoje, e eu também no programa que eu faço aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, todos os dias de 6h30 às 7 da noite, todos os dias eu dou esses números trágicos que vocês deram. Bom, os últimos números são tantos mortos, pelo que tantos infectados. De ontem para hoje morreram tantas pessoas. De ontem para hoje foram infectadas tantas pessoas. Isso não é um drama, não é uma tragédia, sabe? Todos os dias nós damos números de mortos e infectados. Quer dizer, olha que momento que nós estamos atravessando. Isso aí é uma tragédia muito séria e tinha que ser tratada com muita seriedade pelo governo federal, principalmente. É um absurdo que nós estamos vendo. E é muito triste o momento que nós estamos vivendo, porque, de certa maneira, no início não, porque o número de mortes infectados era bem menor, mas nós já estamos começando a ter, de um mês para cá, 2 meses para cá, a notícia dolorosa de mortes de pessoas ligadas a gente. Sim. Eu tenho um tio, eu tenho um vizinho, eu tenho um sucesso do senhor fulano que era dono da venda ali que a gente comprava, a mãe do menino que é companheiro nosso da escola, não sei o quê. Está chegando perto. É muito doloroso isso. Campos perdeu pessoas que eram muito queridas, muito conhecidas. Acho que acontece em toda cidade, pequena, média, grande. Perdeu Macomo Salem, que é um médico neurologista muito conceituado aqui em Campos, foi candidato a prefeito pelo PT 3 vezes, muito bem votado na última reeleição de Rosinha, né? Teve mais de 60 mil votos. Fábio Ultracosta, enfim, várias pessoas muito conhecidas, e realmente essa coisa, quanto é número, né, quando ela ganha, acho que esse é um pouco o papel da imprensa também, né, é mostrar o rosto, humanizar esse número, né, dar cara, história. O primeiro aqui de Campos, eu que descobri a identidade dele e eu vi a família dele, conversei com a esposa dele pouco depois da morte, foi o Hudson Pinto dos Santos, um caminhoneiro de 39 anos, tinha voltado de São Paulo. Falei com ela logo após, realmente muito triste, né? É uma coisa que a gente imagina que só vai acontecer no caso de uma guerra, assim, uma coisa, né? E é uma guerra, né? De fato é uma guerra, né? Você acha que a imprensa está cumprindo o papel dela, e você acha que isso vai ser reconhecido quando acabar a pandemia, esse papel de informar com qualidade, com credibilidade? Você acha que isso vai ser reconhecido depois? Eu acho que a imprensa, que não vinha sendo vista com bons olhos durante muito tempo, por ter uma parcialidade muito grande
principalmente quando se tratava de campanhas presidenciais, eleições, tal. Eu acho que ela recuperou bastante o seu prestígio junto à população. Que pediu que a opinião pública se manifestasse em relação ao prestígio dos militares, dos políticos, do Congresso, do Judiciário e da imprensa. A imprensa flutuava, às vezes estava bem, começou a cair, mas se houver uma pesquisa agora, o papel da imprensa vai ser olhado com mais bons olhos. Porque cá entre nós, é através da imprensa que a gente tem se informado com mais decência. Porque se você vai se informar pelas lives, eu não gosto do nome live, pelo ao vivo, é gravado, sei lá, o capitão, você não se informa. Porque não é que o presidente da República incita, alimenta, fala para as pessoas usarem cloroquina, que é um remédio que não é cientificamente comprovado, se você fosse levar só por ali, você seria um sujeito mal informado. A imprensa, pelo menos, mostra que o presidente, a imprensa de modo praticamente geral, quase unânime, e o que ele fala não é verdade. A imprensa tem se comportado com mais decência, com mais rigor. Claro, mais não é uma coisa também, não é um bloco só, não é partido único. Existem jornalismo, o jornalismo é uma coisa una, né? Você tem emissoras de rádio que se comportam no jeito X, de televisão no jeito X, de jornais impressos no jeito X, os sites, e tem outros que ainda se comportam de forma irresponsável, sensacionalista e tal. De modo geral, como eu falei, a imprensa no momento de criar a informação sobre a pandemia no momento bom. Eu vou aqui fazer uma pergunta, a gente abriu para perguntas aqui, tem várias participações aqui nos comentários e também aqui no grupo de WhatsApp. Vou fazer uma pergunta da Silvana Venâncio, de Bom Jesus, Itabapoana. Foi uma colega de faculdade de comunicação da FAFIC. Beijo, Silvana. Como você se sente como fundador de canal esportivo? Dirigiu programas épicos na ESPN, como Pontapé Inicial, Bate-Bola, quando o próprio programa iria muito mais do que futebol, era realmente para questionar, criticar, fazer perguntas pertinentes e culturais. E hoje a maioria dos jornalistas esportivos vive em bairrismo. Os apresentadores, salvo algumas exceções, dizem que fazem humor, que na verdade não é nada engraçado, e os famosos chutes sem apuração, só para tentar prender a audiência. De um modo geral, de uns tempos para cá, talvez até influenciados pela chegada da Fox. Agora a Fox se juntou à ESPN, fazem parte do grupo Disney, né? Mas a chegada da Fox no mercado, estou falando em termos de televisão, né? Começou a produzir alguns programas, com vários deles, acabava um, entrava outro, acabava um, entrava outro, com de homens, principalmente jornalistas, sentados no sofá ou nas poltronas, discutindo futebol. Isso está sendo seguido por outras televisões, principalmente pela ESPN. Abrindo mão de rua, como nós falamos agora há pouco tempo. Naquela época da ESPN, eu tinha uma preocupação, de muito mais que futebol, de mostrar o Brasil para os brasileiros. Eu achava que através do esporte, não só no futebol, nós podíamos ter uma visão melhor e maior do nosso país. Então nós temos programa com Histórias do Esporte, Brasil da Copa do Brasil, Social Clube, onde as equipes de reportagem andavam nos rincões mais desertos, mais profundos da nossa terra, para mostrar a prática esportiva e, através da prática esportiva, mostrar como funcionava aquela comunidade, mostrar a cultura do local, a gastronomia do local, discutir as dificuldades daquele ambiente todo. E teve também um programa que tem até hoje, que eu tenho muito orgulho de ter criado, que é a Caravana do Esporte, que é um projeto que eu queria que o governo encampasse, e se o governo, qualquer governo encampasse, nós teríamos a prática do esporte mais difundida e mais aberta aos jovens desse país. O que é a Caravana do Esporte? Vai um grupo de professores, de ex-atletas, de monitores, todos através de uma metodologia criada pelo
pela Ana Moura, Instituto do Esporte, que leva a cidades onde não existe a prática do esporte em sua totalidade, ou seja, muitas cidades que não têm nenhum ginásio, campo de futebol geralmente tem, mas os locais, os ambientes são muito precários. Então se vai a essa cidade, mas não estou falando cidadezinha perto da gente, não. É lá do lado do Rio Negro, Rio Amazonas, no meio da Amazônia, no centro-oeste, no semiárido, que leva a prática esportiva para esses locais, fica uma semana no local, reúne professores de cidades próximas, pega alunos de escolas municipais, estaduais da região, pratica esportes adaptados, quer dizer, leva bolas, cestas de basquete, redes de vôlei, raquetes de tênis adaptados ao espaço, são montados espaços esportivos até na praça principal, nas ruas, no terrão, onde for, e a cidade toda é movimentada para conviver aquele momento esportivo. E durante a prática esportiva existem seminários, encontros com os professores. E não só professores de educação física, mas também com professores de história, assistentes sociais, o que for. E depois se deixa uma biblioteca por esse local e há um contato permanente com o pessoal da cidade para mostrar o que a cidade usufruiu, o que foi transformado na cidade depois da passagem da caravana do esporte. É tipo de um programa, é um programa de televisão, mas mais que um programa de televisão, é um programa social, que era para ser adotado pelo governo. Eu tive o peito e a vontade de fazer, mas quem tocou mesmo foram a Adriana Saldanha, uma jornalista muito competente, e a querida Ana Moser, uma baita atleta de vôlei, que tocam até hoje, tem 15 anos do projeto. Mas eu queria que estivesse do Brasil de ponta a ponta, a gente cruzando aí pelo interior do Brasil, com essa criançada, com esses professores, com esses ex-atletas. A ESPN se caracterizou pelo jornalismo e também pela opinião. Mas, tempos para cá, seguiu o bonde de bater papo no estúdio. Mas o que manda, o que faz um canal de esportes, os direitos esportivos. Quanto mais jogos ao vivo, você mais audiência tem. Infelizmente, a audiência é que manda. O jornalismo dá prestígio. As transmissões dão audiência. O ideal para um canal de esporte é você unir essas duas coisas. Ter um jornalismo atuante, forte, cobrador, inteligente e um bom número, um pacote bom de eventos. Se você conseguir unir as duas coisas e equilibrar, você faz... E bons profissionais, né? Gente que queira fazer com decência, sem essa coisa que ela falou aí do humor a todo custo, aquele humor de quinta categoria, aí você conseguiria fazer um canal bem equilibrado. Essa fase aí do humor está acabando um pouco, já foi mais grave. Jornalistas se metendo a ser piadistas, engraçadinhos e tal. Quem faz humor é o humorista. O jornalismo não sabe fazer humor. Pelo contrário, tenta fazer e faz muito mal. Trajano, só para dar... Você falou aí do Caravana do Esporte, como é que ele ia, cidades, né? Do interior do Brasil, que é um país imenso, um país continental, né? Eu estava falando ontem à noite, com uma amiga, Manuela Cordeiro, filha de um jornalista que acho que você deve conhecer, o Celso Cordeiro Filho. Claro, querido Celso Cordeiro Filho. Celso aqui de Campos, e a filha dele, que é antropóloga, professora lá da Universidade Federal de Boa Vista. E que o Roraima, né, é a maior concentração percentual de índios em todas as unidades da federação, né? Macuxi, um pouco mais para o norte você tem Yanomami, são várias etnias. E ela estava falando, dando relato, porque ela faz trabalho de campo como antropóloga, né? Impressionada com a mortandade de índios em Roraima. Isso que é uma coisa impressionante, né? Como é que você vê isso? Só para a gente terminar falando de pandemia, como é que você vê essa questão indígena na pandemia e para além dela nesse governo federal? Bom, antes disso, você citou o Celso. Tem que dizer que quando eu fui a Campos pela primeira vez, fiquei muito amigo de Celso Cordeiro Filho, de Pérez Ribeiro e da saudosa Ângela Bastos. Ângela Bastos.
né? Através deles conheci seu pai, o Aloísio, o Hervé, da antiga A Notícia, e outros jornalistas aí de Campos. Então, tem muita saudade do convívio com esses companheiros. Mando um abraço para o Celso, para o Pérez, tá? O governo, na maior cara de pau, na maior disfarçatez, nas reuniões lá na ONU, quem relata muito bem isso é o Jamil Chad, que mora na Suíça, é meu amigo, um dos maiores jornalistas desse país, faz um trabalho belíssimo, escrevendo para o El País, para o Olha, para o UOL, um trabalho, o Jamil Chad, até me cansa. E o Brasil, através de seus representantes fora do país, nessas reuniões de ONU e de direitos humanos, todas aquelas diretorias que a ONU tem, diz que é tudo ao contrário, que não é nada disso, que o Brasil não tem nada contra a população indígena, que trata os indígenas muito bem, está sempre preocupado com a sobrevivência dos índios brasileiros, o que é uma pouca vergonha dizer isso. Há um descaso em relação à população indígena. O pessoal do meio ambiente permite que o avanço dos grileiros, né, e dos garimpeiros seja cada vez maior. O Capitão Corona teve o desplante de dizer agora, semana passada, que quem produz grande parte das queimadas na Amazônia são os indígenas e os quilombolas. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, não é o agronegócio, não é o garimpeiro, não é nada, é o índio. Há um descaso, há um genocídio indígena em ação nesse país. Há lideranças indígenas como o Ailton Krenak, que denuncia muito bem, a Sônia Guajajara também, e outros tantos, que mostram com números, com fotos, a agressão que os indígenas sofrem e estão sendo dizimados. A cultura indígena, os velhos indígenas estão morrendo. A cultura indígena vai desaparecer se continuar assim. Outro dia, um grupo de militares foi a uma aldeia lá nessa região que você falou, mas foi muito mais para se exibir do que, na prática, resolver alguma coisa. Levou jornalistas, mulheres dos militares, quer dizer, sem nenhum cuidado de transmitir a doença. Então, foi uma coisa paliativa e exibicionista. Eu tenho uma enorme preocupação, como muitos brasileiros têm, com a população indígena brasileira sendo dizimada. Há, na prática, um genocídio indígena. Os indígenas nunca tiveram, desde a época da eleição, da campanha, uma palavra de carinho, de proteção por parte do Capitão Corona. Essa turma que está no governo federal gostaria, sem dúvida, e não dizem isso porque falta um pouco de coragem. Eles gostariam de eliminar, de uma vez por todas, destruir-se todos os indígenas brasileiros para se aproveitar daqueles territórios indígenas para plantar soja, criar gado, etc., e poder fazer o garimpo à vontade, sem a presença incômoda dos proprietários e donos da terra verdadeiros que são os indígenas. O Entralbo chegou a verbalizar isso naquela fatídica reunião do dia 22, né? Foi, detesto que chamem de povos indígenas, falou ele. Bom, Cláudio, vamos intervalo. Você quer fazer alguma pergunta para terminar o bloco, Cláudio? Acho que fechou bem aí com a pandemia, é por aí mesmo. A questão de rua, a gente como repórter de rádio também, rádio AM, Trajano, a gente viajou nas coberturas aí do americano. O rádio faz o geladão, né? Você usa a televisão para transmitir as imagens como se estivesse lá no estádio. Mas a falta do campo, e aí literalmente o campo mesmo de futebol é fundamental, né? Isso aí você falou muito bem. Para o jornalismo e para o rádio de forma geral, né? Principalmente o esportivo, que é uma das suas especialidades também. Olha, o rádio é o maior barato. Eu acho que o rádio, eu gostaria de, na minha carreira longa, que tem 50 e tantos anos, tivesse feito mais rádio. O rádio se comunica de uma forma muito intensa e rápida e direta com a comunidade, com a população, presta um serviço maravilhoso. Eu acho o rádio demais. Dizem que alguma coisa vai desaparecer. O rádio vai desaparecer. O livro vai desaparecer. Aí que nada disso desapareceu. Verdade. Perfeito. O tal da portabilidade, né? Enquanto existir isso, a gente está vivo. 7 horas e 55 minutos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição.
aqui pela Folha FM 98,3. A gente volta em instantes, conversando com o José Trajano, jornalista hoje no programa, também com o Aloysio Abreu Barbosa, e as participações aí inúmeras já no Face, a gente vai registrando ao longo do programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e